turminha do segundo ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de História desta segunda-feira. Começamos a semana, pois hoje é dia 9 de novembro. Hoje é uma data muito especial, pois é, sabe o quê? O aniversário de um amigo de vocês, que é o José Lucas. Ele está completando o ano hoje. E vamos juntos agora cantar os parabéns para homenagear o amigo de vocês. Vamos lá? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Meus parabéns, José Lucas, pelo seu aniversário. Um beijo para você e um abraço. Muita saúde. Que Deus te abençoe. Que seu dia seja maravilhoso. Aproveite, tá bom? Olha só, minha gente, na nossa aula de hoje de História, nós vamos ver um assunto novo que está no livro de vocês. Estudaremos diferenças em um mesmo tempo. Teremos a leitura de um texto. Tem tarefa no caderno para vocês fazerem de classe e para casa vocês farão no livro. Separe os materiais que vamos usar durante a nossa aula. Seu livro de história, pegue-o. Caderno de história também. Estojo com seus materiais individuais e vamos nos acostumando a deixar os estojos com os materiais que vocês usam diariamente. Na volta às aulas, não será possível compartilhar material. Lápis, borracha, lápis de cor. Não é possível compartilhar, por causa dos cuidados que devemos ter com as mãos, que no contato com o material acaba contaminando as mãos, vírus e bactérias são transmitidos e para que não aconteçam novas contaminações, novos contágios, vamos nos acostumando. Apontador que vocês fazem a ponta dos lápis de escrever, dos lápis de cor, que é o que mais usamos durante as aulas, não será possível compartilhar. Deixe sempre dentro do seu estojo, você, aluno do segundo ano da manhã e da tarde. Antes de sair de casa, confira na sua bolsa, dentro do seu estojo, se está todo o material. Porque se acontecer de você esquecer algo, não vai poder pegar emprestado com ninguém, certo? Não é possível. Por enquanto, nós estamos com essas medidas de higienização, de distanciamento, então vamos nos acostumando. Antes de voltar para a sala de aula, confira todos os dias antes de sair de casa, nos dias que você tiver aula, porque serão dias alternados, confira se tem o material bem certinho na sua bolsa. Se você não esqueceu sua agenda, ou caderno da matéria do dia, seus livros, tudo mais, certo? Então, vamos ter esses cuidados. Na última aula que nós tivemos, que foi na quarta-feira, dia 4, eu não passei atividade de casa, pois vocês ficaram de estudar para avaliação oral, que é um assunto muito simples, onde vocês estudaram sobre influência africana na cultura brasileira. Essa aula de influência africana, a primeira aula que vocês tiveram sobre esse assunto, foi a única aula. Foi no dia 28 de setembro. Eu enviei na agenda o link de acesso da aula lá no canal, no YouTube, aqui nesse canal que vocês estão assistindo. Quaisquer dúvidas vocês consultam essa aula, onde tem diversas palavras que eu trouxe, palavras do cotidiano dos indígenas que nós herdamos. E vocês ficaram apenas de estudar para essa avaliação, que é muito simples. Se apeguem principalmente a palavras, à alimentação que nós herdamos dos indígenas, aos instrumentos musicais, é basicamente isso. Então, é um assunto muito fácil, bem simples. Participe dessa aula ao vivo quando você puder, para que essa nota seja colocada para você. Então, estudem, tá bom? A nossa aula... O nosso assunto de hoje será a leitura da página 123. Abra seu livro de história, página 123, tem um texto para nós lermos. Estamos quase encerrando o capítulo 4 deste livro.
Os assuntos estão acabando, mas temos este para ver hoje. O que serão essas diferenças em um mesmo tempo? Nas outras aulas, vocês viram diferenças ao longo do tempo, onde eu mostrei várias fotos do Recife e Olinda, como era antes e depois. E vocês perceberam que teve muita mudança, muitas construções ou construções que tinham, que não tem mais, que foram derrubadas, e essas mudanças acontecendo com o tempo passando, certo? Com o passar dos anos. Mas hoje nós vamos falar de diferenças que acontecem no mesmo tempo, ou seja, no presente. Acompanhe a leitura, página 123. É possível perceber que existem ao mesmo tempo espaços, pessoas, animais, elementos da natureza semelhantes e diferentes. Se você já foi ao zoológico, vocês perceberam que existem diversos animais de várias espécies lá. Mamíferos, aves, répteis, incluindo peixes e insetos, tem uma diversidade de animais. Alguns são semelhantes, outros são totalmente diferentes, como por exemplo, as serpentes e os macacos. São animais completamente diferentes. O macaco tem o corpo coberto de pelos, os filhotes mamam quando são pequenos, eles são mamíferos. Eles se alimentam de frutas, de vegetais, e eles começam a se pendurar pelas árvores. E as mamães carregam os filhotes nas costas. Já as serpentes são répteis que se rastejam, se alimentam de pequenos roedores, se alimentam de outros animais. É diferente, o macaco não come carne, o macaco é um herbívoro. Já a cobra é um animal carnívoro que come outros animais. E elas têm diferença também na pele, pois os répteis têm o quê? Escamas, carapaça. Já as serpentes, ela tem o corpo coberto de escamas e ela rasteja, ok? Se você pensar em espaços como casa, biblioteca, praia, parque e muitos outros, perceberá que há vários desses espaços no mundo e que são diferentes, embora seja o mesmo tipo de espaço. Vocês, quando visitarem ou quando já visitaram alguma cidade, existem parques. Aqueles parques onde você pode fazer uma caminhada, fazer um piquenique, andar de skate, andar de bicicleta, onde tem as pistas destinadas para isso, deitar na grama, ver o pôr do sol, compartilhar com os amigos, tirar bastante foto. Então, os parques, esses parques que contêm alguns elementos da natureza, eles são diferentes em cidades diferentes, embora sejam o mesmo espaço. Assim como os shoppings, por exemplo, que fazem parte da área urbana. Os shoppings são todos iguais? Não, embora tem shoppings que têm a mesma loja, onde vendem os mesmos produtos, com vendedores diferentes, claro. Mas é a mesma fachada, as cores são as mesmas, os produtos que são ofertados são os mesmos, mas tem diferenças, embora sejam espaços distintos, diferentes, têm suas semelhanças e diferenças. Uma casa, por exemplo, nunca é igual à outra. Uma casa jamais vai ser igual à outra, mesmo que ela seja feita pela mesma pessoa, pelo mesmo construtor, pintada com a mesma cor, o mesmo tipo de telhado, as mesmas portas, mas sempre vai ter alguma diferença. Seja numa parede, seja numa decoração, porque existem algumas casas de vilas, inclusive, onde as casas são feitas do mesmo tamanho, conjuntos habitacionais, onde tem várias casinhas, parece até casa de boneca. Tem várias casas com as mesmas cores, mas as pessoas modificam. E dentro da casa existem móveis diferentes, famílias diferentes, a decoração é diferente e as pessoas acabam modificando. Por isso, uma casa jamais será igual à outra. Muitas pessoas chegam a se vestir de maneira parecida e podem ter aparência física semelhante, mas cada pessoa é diferente da outra. Isso acontece muito com quem tem irmãos gêmeos. Quando são gêmeos?
As mães, os pais, muitas famílias gostam de vestir as crianças com a mesma roupa, com a mesma cor ou diferenciam da cor, mas sendo o mesmo modelo. Mesmo assim, vestindo iguais e sendo gêmeos, são pessoas diferentes. A personalidade não é a mesma, muitas vezes eles não gostam das mesmas coisas. Um é mais calmo, o outro é mais agitado. Um gosta de ler, o outro gosta de jogar videogame. Então, eles têm gostos diferentes. Um gosta da cor vermelha, o outro gosta da cor preta. Então, varia. Mesmo sendo gêmeos, iguais, tanto biologicamente quanto no rosto, fisicamente, eles são iguais, mas são pessoas diferentes, pois elas são duas pessoas que pensam de maneiras diferentes. Eles podem até ter os gostos parecidos, mas jamais eles serão iguais. Muitas vezes essas diferenças são bem marcantes, incluindo os animais da mesma espécie. Mesmo os animais da mesma espécie, sendo filhotes do mesmo pai e da mesma mãe, têm diferenças. Seja uma mancha, seja uma marca de nascença, isso varia de animal para animal. Todos os seres vivos são diferentes, mesmo aqueles que são da mesma espécie. Observe que tem aí irmãos gêmeos. Pelas características deles, eles são iguais. Biologicamente, são iguais, mas são pessoas diferentes, pois são duas pessoas. Então, uma jamais será igual à outra. Percebam que eles têm a mesma cor dos olhos, o mesmo cabelo. Estão vestidos com a mesma roupa, o sorriso é muito parecido. Acredito que sejam gêmeos univitelinos, mas eles são diferentes. E os animais também, percebam que tem as araras, exemplos de araras. São animais da mesma espécie, mas também não são iguais. Os espaços são formados pela combinação dos elementos da natureza: ar, água, solo, luz e calor do sol. E diante da enorme diversidade de ambientes que há no planeta, é fácil perceber a infinidade de possibilidades dessa combinação. Na natureza, nós encontramos, sim, diversos elementos. Se você for a uma floresta, sendo guiado por alguém que conheça bem aquele local, você vai encontrar plantas de diversos tamanhos e cores e aromas, inclusive. Existem até aquelas plantas que são chamadas de plantas carnívoras, mas na verdade elas não comem carne em si, elas comem insetos, então são plantas insetívoras. São alguns exemplos. Toda planta é insetívora? Toda planta é carnívora? Toda planta come inseto? Não, elas são diferentes. Imagine se só existisse planta que comesse inseto. Como é que a gente ia plantar a cenoura, a nossa batata, as frutas que a gente gosta tanto? A natureza ela tem uma diversidade imensa de quantidades e espécies de frutas, verduras, legumes, vegetais e plantas. Então tem uma diversidade enorme. Entenderam sobre esse assunto? É um assunto tão simples, bem fácil mesmo, que as diferenças acontecem no mesmo espaço de tempo. Se você for visitar outra cidade, que ela é administrada por outras pessoas, não será a mesma. Tanto as cores, quanto o tipo de móveis que são colocados, os bancos de praça, as fontes, inclusive até as espécies de árvores são diferentes também. Certo? Para a atividade de classe de vocês, será no caderno. Prepare seu caderno de história, nome da escola, escola dinâmica. Dinâmica tem acento, tá? Letra maiúscula. Data de hoje, 9/11 de 2020. Aluna ou aluno, 2 pontos. Pula uma linha e nessa linha, o que é que você escreve nessa linha que a gente pula? Nada. Vai deixar a linha toda em branco. Depois que você pular a linha, na próxima você escreve tarefa de classe, pula uma linha de novo e coloca primeiro quesito. No primeiro quesito, você vai fazer o seguinte: encontre no caça-palavras 6 atitudes que precisamos ter para conviver com as diferenças. Em seguida, escreva-as abaixo.
Falando sobre diferenças, as pessoas são diferentes, como eu expliquei. E por causa dessa diferença, nós devemos ter muito respeito por elas. Cada pessoa, cada ser humano, cada animal merece ser respeitado. As pessoas não são iguais, não têm os mesmos gostos e não têm por que ter. Não têm as mesmas religiões, não se vestem de maneira igual, pode ser até parecida, mas elas têm personalidades diferentes. E o que mais nós devemos ter entre pessoas é o respeito. Se nós nos respeitarmos mais, diminuiremos muito conflitos, brigas desnecessárias e nós vamos colher lindas amizades. Você vai procurar algumas palavras que vocês já viram, inclusive, esse assunto quando a gente tratou de família, lá no começo das aulas, vocês já viram esse assunto. Vocês vão procurar no caça-palavras, palavras como diálogo, amor, respeito, carinho, tolerância e generosidade. Procure aí no caça-palavras e depois que você encontrar, você vai fazer um círculo para cada palavrinha dessa e também você vai escrever embaixo essas 6 palavras. Entenderam como fazer? Esse é o caça-palavras que vocês farão. Segundo quesito, escreva o nome do bairro onde você mora e compare as diferenças existentes entre ele e o bairro mais próximo. Ponto. Você vai deixar as próximas linhas do seu caderno. Só são essas 2 questões. Por que você vai fazer isso? Você pode comparar ou a rua que você mora com uma outra rua, ou então o bairro que você mora com um bairro vizinho, que seja colado com o bairro que você mora. Pergunte à sua família quais são as diferenças que tem e você vai escrever nesse segundo quesito. Todos entenderam? Vocês respondam agora e daqui a pouco eu volto para a gente fazer a correção. Concluíram a atividade de classe, que foi uma atividade muito simples e fácil de responder. No caça-palavras, vocês encontraram as palavras na horizontal, horizonte. Sabe quando você vai na praia, que você está lá de frente para o mar, você está olhando para o mar, você vê aquela linha reta lá no fundo do mar, bem distante, você está pisando na areia, mas está olhando lá ao fundo. Os navios vão navegando, vão se distanciando até um ponto que a gente não consegue ver mais. Aquela linha que parece uma linha reta é o horizonte. Então, linha horizontal, para ninguém esquecer, certo? Horizontal são as palavrinhas que estão deitadinhas e vertical são as palavrinhas que estão em pé. Tem apenas uma palavrinha aí em pé e as outras estão todas deitadas. Vocês encontraram a palavra diálogo na primeira linha, respeito na segunda linha, carinho na terceira linha, tolerância na quinta linha, generosidade na última linha. E na vertical, vocês encontraram a palavra amor lá no cantinho direito da folha, sendo na penúltima coluna. De todas as colunas que tem, essa está na penúltima. Existe a última, antes dela é a penúltima. Vocês encontraram a palavra amor. Circulem. E na última questão, que é o segundo, escreva o nome do bairro onde você mora e compare as diferenças existentes entre ele e o bairro mais próximo. É uma resposta pessoal.
qual é o bairro que você mora? A maioria dos alunos mora no bairro de Ouro Preto, que é o bairro onde fica localizada a escola. Mas aí você vai comparar o seu bairro, se for outro próximo, com o bairro vizinho, ou então com a rua, a outra rua que você já visitou. Quais são as diferenças que tem? A quantidade de casas é a mesma? Existem casas de primeiro andar na rua que você mora? Ah, mas na outra não tem casa de primeiro andar, só tem as casas térreas. Ah, na rua que eu moro tem um sobrado. Na outra rua tem muitas casas com muitas garagens. Você vai colocar as diferenças. A rua que eu moro é asfaltada. A rua seguinte ou a rua do bairro seguinte, do bairro vizinho, não é asfaltada. A rua que eu moro, ou então o bairro que eu moro, tem muitas praças. No bairro vizinho não tem praças. Você vai colocar quais são as diferenças que tem. Deu para entender? Construa essas diferenças, começando com letra maiúscula e lembre-se de separar por vírgula. Coloque o pontinho final assim que terminar. Entenderam? Muito bem, minha gente, a nossa tarefa de classe foi esta. E para casa, vocês farão no livro, página 124. Vou explicar como vocês farão. Na 124, será só essa, tá? Primeiro, relacione as semelhanças e diferenças dos objetos abaixo de acordo com a sua funcionalidade. Você sabe o que é esse primeiro objeto que tem aí? Que parece um quadradinho, onde tem 2 círculos brancos no meio, da cor laranja. Você sabe o que é isso? Se chama fita cassete. Nos anos 90, 80, era muito comum ter essa fita cassete, onde as pessoas escutavam o quê? Música. Isso mesmo, as pessoas ouviam músicas, as pessoas gravavam músicas que estavam tocando lá na rádio, era possível a gente gravar. Só que era uma quantidade limitada, então não tinha tanta memória armazenada nessas fitas para colocar as nossas músicas. E aí surgiu o que agora? Pendrive. O que é que você pode armazenar nesse pendrive? Também músicas. E muitas. Muitas mesmo. Uma infinidade. E quanto mais giga tiver, se tiver 2 gigas é uma certa quantidade. 4, 8, 16, 32 gigas. Então, quanto mais giga tem, cabe mais música. Você pode colocar fotos, vídeos, trabalhos escolares, textos e livros em PDF, que é um tipo de arquivo. Então, você pode colocar um monte de coisa. Um monte mesmo. Armazenados nesse pendrive. E você vai colocar as semelhanças entre eles, que eu já até falei quais são, e as diferenças também. Ao lado vocês encontram o quê? Aparelhos de telefone. Tem esse telefone que é mais antigo e tem um aparelho de telefone que é mais recente, onde você consegue fazer diversas coisas. É um aparelho mais moderno, atual, que tem diversas funcionalidades. O celular, além de ser telefone, ele virou despertador, relógio, ele virou calendário, ele virou também acesso à internet. Você pode fazer videoconferências com ele, você pode mandar e-mails por ele, você pode acessar redes sociais, vários sites também você consegue ver. Você pode ver filmes, desenhos e um monte de coisa. Um monte. O celular tem várias funcionalidades e ainda tem outras, não só tem isso, e jogos também, para diversas coisas. Mas, a princípio, o telefone celular ele foi criado no intuito de ser um telefone para fazer ligação. Com a modernização é que foram colocadas outras coisas. Mas vocês sabem que faz mal passar muito tempo com o celular na mão. Vocês sabem disso, não sabem? Faz mal para a vista de vocês. Vocês não conseguem relaxar. O cérebro fica muito agitado. Então, para relaxar, inclusive até para melhorar a qualidade do sono, diminui o uso do celular, principalmente à noite, certo? É uma dica que eu dou. O celular faz muito mal à vista. Futuramente, um futuro mais breve, muita gente vai estar com problema de visão por conta do celular. Então, é importante a gente se policiar, usar menos. Quer jogar? Jogue menos tempo, não passe o dia inteiro jogando. Fora as aulas que vocês assistem, que agora tem que ser online, e ainda ficam jogando, assistindo muitos desenhos, isso pode ser muito prejudicial para a vista e para o cérebro também, certo? Então, vamos diminuir a quantidade de vezes que acessamos o celular. Vamos acessar apenas para coisas que são importantes. E quando você quiser um momento de lazer, que você não está fazendo nada,
Não passe muito tempo, tá? Brinque de outras coisas. Vamos usar a criatividade. No segundo, ligue o que for da mesma espécie. Tem aí árvore, gato, pessoa e árvore. Você vai ligar e tchau e bênção. Só isso. É uma tarefa muito simples de fazer. Deixem as outras páginas, pois faremos em outras aulas. Lembra que a gente ainda tem aula para fazer, que em breve vai voltar para a escola, mas deixem essas próximas páginas para outra aula. Combinado? Respondam apenas a 124. Compartilhe também lá no aplicativo a foto dessa tarefa, que eu quero ver o que foi que você colocou, especialmente no primeiro quesito. Quais foram as diferenças e semelhanças que vocês escreveram. Ok, meu segundo ano, vamos ficar por aqui encerrando a nossa aula, pois ela acabou agora. Que todos tenham um excelente dia. Mais uma vez, feliz aniversário para você, José Lucas. Aproveite seu dia, tá certo? Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.